Se arrependei enquanto há tempo. A cruz de Cristo é isso, meus irmãos. Lá em João, capítulo 19 e versículo 27 ao 30, amém? A crucificação de Jesus. João 19, 27 ao 30, para a honra e glória do Senhor, amém? Eu creio que o Senhor Jesus tem uma palavra para você hoje, amém? E grandes bênçãos Ele tem na sua vida, em o nome santo do Senhor. João 19, capítulo 27 até o 30. Todos acharam, meus irmãos? Amém? Glórias a Deus. Nem todos, né? Amém, meus irmãos? Aleluias. João 19, 27 diz assim: Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e apondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aleluia, meus irmãos, pode vos assentar e glorificar o Senhor com as palmas bem alegres, amém? Aleluia, meus irmãos. Meus irmãos, quando a gente para meditar aqui na palavra do Senhor e para olhar o que significa a cruz de Cristo, meus irmãos, a cruz de Cristo significa para nós, meus irmãos, uma forma de redenção sobre todos os nossos pecados, a qual o Senhor nosso Deus enviou ali seu único Filho, Jesus, para vir nessa terra, para morrer em favor de cada um de nós. Uma cruz ali a qual Ele não merecia carregar, não merecia passar por tudo aquilo que Ele passou, meus irmãos, naquela cruz pregado, cuspindo ali na cara dele, açoites e mais açoites, coroa de espinho e tudo mais. Meus irmãos, quando a gente para meditar aqui, meus irmãos, e para ver o quão grande é os nossos pecados segundo a vontade de Deus, para Deus mandar Jesus, seu único Filho, para morrer naquela cruz. Aquela cruz, meus irmãos, significa nos dias de hoje salvação nas nossas vidas, para aquele que crê, para aquele que tem fé no Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus, quando veio nesse mundo, em figura humana, saiu lá naquela glória qual ele se encontrava. Veio aqui nesse mundo, cresceu, viveu entre nós, proclamou a cruz para dizer para mim, para dizer para você nesta noite: se arrependei enquanto há tempo. A cruz de Cristo é isso, meus irmãos. Andar ao lado de Cristo, muitas vezes, pede coisas que talvez no nosso pensamento seja pesado demais para carregar. Muitas vezes abrir mão de tudo aquilo que fazíamos e quando aceitamos ali Jesus, não fazemos mais. Na cabeça humana é muito difícil, né, meus irmãos? Deixar o pecado para trás e seguir a Ele. Seguir a Ele nenhuma só fé. Porque o Senhor Jesus morreu, foi crucificado e está lá ao lado do Pai. O mais difícil, meus irmãos, já está feito. Se você tiver um pouco de fé e olhar para aquela cruz, meus irmãos, pode ser mesmo até aquela cruz lá da Igreja Católica, quando você olha aquela estátua pregada lá. Não tem vida, não tem nada, mas quando você olha para aquela cruz e vê aquele homem lá pregado, meus irmãos,
aquilo de uma certa forma te impacta, sabia? Porque a cruz de Cristo, meus irmãos, pede para que nós tenhamos ali o bom senso, tenhamos o discernimento do Senhor Jesus, para que nós venhamos ali nos se arrependa daquele pecado, a qual muitas vezes tem ali nos afastado da presença do Senhor. Jesus pede para nós viver uma vida em comunhão ali em Cristo. Muitas vezes, meus irmãos, falta essa comunhão até mesmo ali entre meio de nós. Muitas vezes um fala uma coisa, desconcordamos. Tanto é que eu creio, meus irmãos, que desde que o mundo é mundo, desde quando entrou o pecado aqui nessa terra, meus irmãos, infelizmente, a figura humana ali sempre vem numa decadência tremendo, sempre esnobando os sinais de Deus, a qual Ele permita que aconteça nesse mundo. Sinais estão acontecendo e muitas vezes nós ali não percebendo, mas a volta do Senhor está muito próxima, meus irmãos, eu creio. E feliz é aquele que se encontra na presença do Senhor. Meus irmãos, muitas vezes, se a gente ali olhar para a cruz de Cristo e ver o que Ele passou e pensar, será que se fosse nós ali naquela cruz, que eu creio, meus irmãos, que se não fosse o Senhor Jesus ter vindo ali, eu creio que não tinha salvação para ninguém, porque a salvação começa por Cristo. Ele veio nesse mundo, morreu por cada um de nós, para mostrar para mim, para mostrar para você. Muitas vezes achamos que não tem jeito, mas o Senhor fala, tem jeito, o mais difícil eu fiz lá. O mais difícil foi feito lá naquela cruz, meus irmãos. Quantas vezes, meus irmãos, paramos para ver aí pregações e pregações, muitas vezes gente usando o Evangelho do Senhor Jesus para ganhar dinheiro, para escarnecer mesmo a obra de Deus. Só que o mais difícil, meus irmãos, o Jesus fez lá naquela cruz. Aquele que buscar o Senhor com sabedoria, com discernimento, não vai ficar enganado, porque o próprio Espírito Santo vai dizer para você que aonde você está pisando, o que você está fazendo está errado. O próprio Espírito vai falar contigo. Meus irmãos, fácil seria chegar aqui no altar e falar que depois que aceitamos ao Senhor Jesus, vai ser muito fácil a vida. Eu creio que não é por aí, meus irmãos. É a partir daí que você vai ter que se esforçar cada dia um pouco mais. Caminhar com Cristo, meus irmãos, é a mesma coisa que você subir uma escada, cada dia um degrau diferente. Cada dia vai ser uma fadiga diferente. Mas a diferença é que Cristo está ao seu lado, e você sabe disso. Não importa o tamanho da aflição, não importa o tamanho do fardo que você está carregando, Cristo vai estar contigo. Se Ele te deu o fardo é porque você consegue carregar, senão você não estaria aqui hoje, nesta noite. Meus irmãos, muitas vezes a gente acha que a gente merece, muitas vezes a gente acha que a gente faz, mas sem Cristo, meus irmãos, nós não fazemos nada. Nós não somos merecedores, não fazemos nada, meus irmãos, sem Cristo, sem Jesus estar conosco. Meus irmãos, quando a gente para meditar lá, quando João, lá em Apocalipse, fala que não tinha um homem justo aqui nessa terra para abrir o livro, meus irmãos. A gente para e medita e a gente chega à conclusão que a gente não merece nada. É tudo pela misericórdia do Senhor. A carne é ruim, meus irmãos. A podridão é ruim. Chega até a ser duro de falar isso, meus irmãos. Mas o ser humano, quando entrou o pecado nessa terra, meus irmãos, vai à decadência. É o ego, é o eu, até muitas vezes dentro da própria igreja, meus irmãos. Até mesmo dentro da própria igreja, onde era ali para ser pregado a palavra do Senhor, onde era para ser meditado com sinceridade, meus irmãos. Muitas vezes tem gente que apaga, fala só metade da verdade, meus irmãos. Mas aquele que conhece a Jesus e olha para a cruz de Cristo
e pensa no quão Ele sofreu por amor de cada um de nós. Meus irmãos, não tem como não vir um arrependimento dentro dos nossos corações. Não tem, meus irmãos. Pensar que aquele Jesus pregado lá na cruz, meus irmãos, era para ser cada um de nós lá. Mas quando Jesus veio nessa terra, meus irmãos, separou ali com eles, separou com ele ali cada um daqueles discípulos para andar juntinho com ele. Pregou o que devia ser feito, o que devia ser pregado, aonde devia ser andado, mostrando o caminho para cada um de nós seguir. E Jesus lá em cima, como cabeça, mandando nós marchar. Meus irmãos, a palavra do Senhor é tremenda. A palavra do Senhor vivifica. A palavra do Senhor te fortalece no dia da tua angústia. Meus irmãos, a partir do momento que aceitamos ao Senhor Jesus, é igual eu falei, a luta vai vir, Satanás vai te enfurecer para tirar você da presença dele. Mas Cristo vai estar sempre ao seu lado, olhando para você. Meus irmãos, muitas vezes eu acho que nós nos apartamos ali da presença do Senhor, porque a dureza dos nossos corações é muito grande. Meus irmãos, tudo aquilo que o Senhor pregou, tudo aquilo que o Senhor Jesus falou, vai de encontro, muitas vezes, à nossa vontade. Jesus fala uma coisa, mas muitas vezes a vontade da carne quer ir para o outro lado. Mas feliz é aquele que escuta a voz de Deus, olha para Jesus e continua a sua caminhada. Meus irmãos, a Bíblia fala, meus irmãos, que mesmo que sua mãe, quando você é ali pequeno, mesmo que a sua mãe te abandona, o Senhor não vai te abandonar, Ele vai estar contigo. Deus conhece cada coração, meus irmãos, segundo a nossa vontade, segundo o desejo, meus irmãos, do nosso coração. Tudo aquilo que o Senhor te prometeu, se nós tiver o discernimento para com Cristo, ouvir a palavra dele, meus irmãos, pregar, escutar aquilo que ele prega para nós e ponhar na prática, que é o mais difícil, meus irmãos, não tem como dar errado. Não tem. É uma matemática simples. Só que eu creio, meus irmãos, tudo na presença de Deus, tudo na presença com Cristo, meus irmãos, é tudo numa caminhada lenta. Devagar as coisas vão acontecendo. Eu creio que é assim na vida de cada um. Hoje você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, essa palavra entra no seu ouvido, automaticamente, meus irmãos, vai gerar alguma semente aí dentro do seu coração. Se você regar essa semente, ela vai trazer algum fruto para contigo, seja em qualquer área da sua vida. Mas dizer, meus irmãos, que Jesus, naquela cruz ali, significa a redenção de pecados para cada um de nós. Aceitar o Senhor Jesus é apenas o começo, meus irmãos, a caminhada que é o mais difícil, ficar firme na presença dele. Levante, humilhação, perseguição. Só que se for pôr na ponta da caneta, meus irmãos, a humilhação e a perseguição que talvez passamos aqui no Brasil hoje, não, nem se compara com o tempo dos primeiros apóstolos ali, que perdiam até a sua vida ali, meus irmãos, pregando e falando da palavra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor determinou e eles foram. Porque eu creio, meus irmãos, quando a palavra do Senhor sai e vem de encontro à nossa vida, vem de encontro ao nosso coração, meus irmãos, isso ali traz uma separação, sabia? Do que é santo, do que é certo, do que é errado, meus irmãos, separa. Porque a nossa carne sempre vai querer aquilo que nos traz prazer ali, meus irmãos. E Jesus fala que muitas vezes andamos e talvez não saímos do lugar. Sabe por quê? Porque a dureza do nosso coração não deixa. Meus irmãos,
É igual eu falo, se fosse fácil estar na presença de Deus, a obra do Senhor não carecia de tantos ajudadores ali, meus irmãos. É luta, perseguição, aflição, mas o gostoso é saber que Jesus Cristo está conosco ali, não importa o tamanho da aflição, não importa o tamanho da angústia, Jesus está contigo, para você que crê. Para você que crê, meus irmãos. O segredo é crer. Porque aqui mais para frente, na passagem, vai falar, meus irmãos, que quando Jesus foi ali pregado, tinha um à sua direita e outro à sua esquerda. Meus irmãos, teve um daqueles dois que creu no Senhor Jesus e cria que Ele é Deus. E ele foi para a glória eterna com o Senhor Jesus, porque ele creu. Porque aquela palavra, eu creio que entrou no coração dele e ele creu. Vendo ali Jesus crucificado, sem ter feito nada, meus irmãos. Pelo contrário, pregou a salvação, mas a dureza do coração do povo daquela época, meus irmãos, foi tanta que o povo não aceitou. Deus já sabia que o povo não ia aceitar. Desde que o mundo é mundo, meus irmãos, sempre vai ter essa dureza de coração. Desde o começo, desde o início. Se fosse assim, Adão e Eva também não tinham pecado lá no começo. Se não fosse a dureza de coração de cada um, meus irmãos. Só que é igual eu falo, né, meus irmãos? Cada vez mais o ser humano vai à decadência, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Jesus, rico ali em misericórdia, vai dando oportunidade para cada um de nós. Filho, aceita o Senhor Jesus, pega a sua cruz também e segue-me. Esse peso eu vou te ajudar a carregar, vem. O segredo, meus irmãos, é escutar a voz de Deus e fazer aquilo que Ele determina. Não tem como dar errado no final, meus irmãos. Se for parar para pensar, essa vida é bem passageira aqui neste mundo, meus irmãos. 70, 80 anos. E depois, o que vai ser quando chegar naquele dia e Deus for julgar? Quando Deus for falar, como que vai ser se apresentar na presença de Deus? Ah, Senhor Jesus, mas filho, você esteve lá na minha casa, você escutou o chamado, você escutou falando contigo. Meus irmãos, quando a gente escuta a palavra de Deus, põe em prática tudo aquilo que Ele determina na vida da gente, não tem como dar errado, meus irmãos. Caminha, vai, tá difícil, peça ajuda para Deus. Ele falou que não ia ser fácil, mas Ele falou que ia te ajudar. Ergue essa cruz e caminha para Cristo. Levanta, meus irmãos, levanta na presença do Senhor e caminha. Muitas vezes tem coisas que tem entristecido, tem fadigado, tem insegurado. Mas Deus manda, levanta, olha para mim, olha para aquela cruz, olha o que eu fiz por você, por amor de ti. A palavra de Deus é essa nessa noite, meus irmãos, arrependimento. Jesus não merecia estar lá naquela cruz, era nós que merecia estar lá. Nós que merecia estar lá pregado naquela cruz. Tanto é que teve um discípulo dele que quando pregaram ele na cruz também, ele não se achou digno de ser pregado na cruz igual Cristo, pediu para que pregasse ele de cabeça para baixo ali, meus irmãos, de tão indigno que ele achava que ele era. Quanto mais nós que somos falhos, pecadores, mas uma coisa eu falo, a graça do Senhor está sendo liberada todos os dias na nossa vida, mas é para aquele que crê. É aquele que crê na palavra do Senhor. Aquele que crê em Cristo não vai ser enganado. Eu creio que é assim, meus irmãos. Só que muitas vezes a gente vem na casa do Senhor ali, talvez mais preocupado com a bênção qual o Senhor tenha nos entregado que a nossa própria salvação. Coisa que é para ser para a eternidade, coisa, meus irmãos, que não tem como explicar. Não tem como explicar. Vai ser só para quem estiver lá naquele dia, meus irmãos, vendo o próprio Senhor Jesus com os seus olhos. Por isso que eu digo, meus irmãos, se tem algo
que está te impedindo você de olhar para Cristo e caminhar, meus irmãos, peça a Deus sabedoria, discernimento e força para caminhar na presença dEle. No mais, tudo Ele fará na sua vida, meus irmãos. Porque a cruz, meus irmãos, ela vem para transformar. A cruz, ela transforma, ela muda. O que é errado faz ficar certo. A cruz de Cristo é isso, redenção para pecados. Não deixe de aceitar o Senhor Jesus quando o vaso do Senhor te chama naquela hora. Não deixe de aceitar. Se você achar que você vai aceitar Jesus quando você estiver preparado, meus irmãos, dentro da sua mente você nunca vai estar preparado. Essa preparação vai ocorrer no dia a dia, buscando a presença do Senhor, deixando para trás os maus costumes, a qual muitas vezes entristece a Deus ali. Mas a cruz de Cristo, meus irmãos, significa redenção e significa vida eterna para cada um de nós. Uma coisa eu falo, meus irmãos, eu não sei o tamanho do seu problema, não sei o tamanho da sua dor, da sua aflição, mas o Senhor Jesus sabe. Talvez Ele está esperando você dar um pequeno passo a mais, o passo mais determinante na sua vida, meus irmãos. Só que muitas vezes, quando você pensa em dar aquele passo ali, o inimigo se levanta para tirar a sua fé também. Por quê? Porque ele sabe aquilo que está reservado para você é coisa tremenda. Ele já esteve lá também. Ele já esteve lá também, meus irmãos. Ele sabe o que Deus tem reservado para cada um de nós. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Só que começa pela cruz de Cristo, meus irmãos. Deixar para trás aquilo que antes entristecia Deus e ter uma comunhão para com Cristo. Não olhando para irmão algum, nem para mim, nem para ninguém, é para Cristo. Olha para aquela cruz e pensa, Senhor, o que eu devo fazer, como agir? O Senhor vai falar dentro do seu íntimo, do seu coração. Ele vai falar onde você tem que andar, o que fazer. Deus é tremendo, Deus é misericordioso, meus irmãos. Os sinais estão aí. Guerra em cima de guerra, pai matando filho, filho matando o pai. Meus irmãos, só pela misericórdia de Deus. E muitas vezes, muita gente continua ali dormindo espiritualmente. Dormindo, meus irmãos, vacilando. O diabo não vacila, meus irmãos. Olha quantas vidas começam o dia e não terminam. Tantos jovens ali entram num caminho errado, não consegue sair, Satanás vai lá e ceifa aquela vida. Meus irmãos, o diabo não brinca. Deus tem chamado a cada um de nós todos os dias da nossa vida. Desde quando você nasceu, meus irmãos, você é um escolhido do Senhor. Basta se posicionar na presença dEle da forma correta, meus irmãos. Não é difícil, também não é fácil. Mas o diferencial é Jesus vai estar contigo todos os dias na sua vida enquanto você estiver na presença dEle. A cruz de Cristo significa isso, redenção para os nossos pecados, arrependimento, dor. Por isso que eu creio, meus irmãos. Você acha que Jesus saiu lá da glória dele para vir aqui nessa terra, morrer naquela cruz à toa? E você aqui escutando a palavra dele, Jesus falando contigo, para que você se arrependa e aceite ele como seu Salvador. Nada é à toa na vida da gente, meus irmãos. Se Deus determinou, vai acontecer. Só que nós precisamos se posicionar da maneira correta. Deixar para trás tudo aquilo que tem entristecido a Deus. Porque muitas vezes, meus irmãos, eu não canso de falar isso, muitas vezes Satanás luta contra a vida da gente. Muitas vezes, em vez da gente buscar de Deus, nós atrapalhamos Deus e ainda ajudamos a Satanás com a barreira que nós criamos ali dentro do nosso coração. A gente, muitas vezes, sem saber, ajuda a Satanás, meus irmãos. E o inimigo lutando e nós muitas vezes ali ajudando ele. O inimigo só que ganha espaço. Por isso que eu digo nesta noite, meus irmãos, não deixe
perder essa rica oportunidade que é pregado todos os dias na casa do Senhor. Não importa, meus irmãos, não importa o tempo que passe, mas Deus sabe o que você tem dentro do seu coração. Mas não deixe de escapar esta rica oportunidade na casa de Deus. Já pensou? Acontece o culto aqui esta noite, daqui 1 hora o Senhor Jesus volta e você teve a oportunidade ali na casa de Deus para aceitar Ele como seu único Salvador. Pela força da gente, meus irmãos, a gente não consegue chegar em canto nenhum. A verdade é essa, a gente vai só no declínio. Pelas nossas próprias forças, meus irmãos, nós não conseguimos fazer nada. Nada, meus irmãos. Se não é Deus na nossa vida, se não é a Cristo na minha e na sua vida, meus irmãos, só pela misericórdia de Deus. Esse evangelho está sendo pregado todos os dias aos 4 cantos dessa terra, meus irmãos. Deus fala que quando Ele voltar, Ele vai recolher cada pessoa nos 4 cantos dessa terra. Não importa a nacionalidade, não importa placa de igreja, Deus e amor, presbiteriana, nada, não importa, meus irmãos, porque lá no céu não vai ser assim. Lá no céu não vai ter divisão nenhuma, meus irmãos, vai ser só um povo, porque até hoje nós vivemos numa divisão lascada, meus irmãos. Muitas vezes ali, estando muitas vezes no lado errado, não tendo discernimento que era para a gente ter por falta de conhecimento, por falta de ter Jesus Cristo na nossa vida. Mas uma coisa eu falo para os irmãos, não perca esta rica oportunidade na casa do Senhor. Ela é muito preciosa para a sua, para a minha vida. Lembrando que enquanto você estiver em carne, você, meus irmãos, muitas vezes, talvez possa ser que você não tenha força, pode ser que você caia ali. Por quê? Porque isso daqui é carne. Mas uma coisa eu falo, não desista. Não deixe o inimigo roubar a sua salvação eterna. Não permita que Satanás tire a sua salvação que o Senhor pregou naquela cruz. Não deixe aquela crucificação ser à toa, meus irmãos. Porque eu creio que é isso que Deus vai cobrar na nossa vida. Eu creio, meus irmãos, aquele que crê na palavra do Senhor, mais uma vez, aquele que crê, obedece à voz de Deus, caminha, aceita Ele como um Salvador, cada dia um degrau após degrau, aquilo que está reservado lá em cima para cada um de nós, meus irmãos, é coisa tremenda, sem dor, sem choro, sem tristeza alguma. Muitas vezes, meus irmãos, para ser um discípulo de Cristo ali, para ter a fé, é uma coisa de louco, né? Você crê que o mar se abriu, você crê que pela fé você alcança, saber que você tem que morrer para viver, é uma coisa de louco mesmo, meus irmãos. Mas é tudo pela fé, segundo a vontade de Deus. Não deixe de escapar essa rica oportunidade, esta chance que o Senhor te dá hoje, porque o amanhã pertence a Ele. Todos os dias Ele tem te chamado. Todos os dias você tem escutado alguém falando de Deus. Não deixe que o inimigo roube a sua salvação. Olha para Cristo. A cruz de Cristo é isso, redenção, salvação.